O Santos fez uma boa partida e venceu o Ituano por 2-0 na Vila Belmiro, na noite desta segunda-feira, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Os gols do Peixe foram marcados logo no início da disputa. Diego Pituca abriu o placar aos 10 minutos e Guilherme de pênalti aumentou para o Santos aos 17 minutos. A má notícia do jogo foi a contusão do lateral Aderlan, que rompeu o ligamento do joelho esquerdo e passará por cirurgia em data ainda a ser definida. O atleta deverá desfalcar o Peixe até o final de 2024. Com essa vitória, o Santos chegou aos 28 pontos ganhos, assumindo assim a liderança isolada da Série B do Campeonato Brasileiro. Veja a seguir a coletiva completa de Carille. Boa noite, pessoal. Vamos iniciar aqui a entrevista coletiva do técnico Fábio Carille. Pode começar. Boa noite, Carille. Aqui na direita, Bruno da Rádio Bandeirantes. Carille, após mais de uma semana sem jogar, o Peixe teve esse período longo de treinamentos para você trabalhar com esse elenco que passou por alguns desfalques, também já um momento de mercado de transferências e uma semana que foi à parte por conta de seu nome sendo ventilado aí durante uma semana muito agitada para você fora e também dentro do seu trabalho aqui no Peixe. Como foi a semana para você, a preparação do Santos para voltar a vencer aqui na Vila e agora com mais tranquilidade na liderança da Série B? A semana foi muito boa, 3 jogos seguidos, né? Com vitória, chegando a 28 pontos, que era o grande objetivo de hoje. Preparadores físicos assim capacitados, fisiologistas capacitados para a gente controlar bem, né? Quando não tem jogo, trazer carga de treino em situação de jogo, que é muito importante, né? Porque a gente não conseguiu pegar jogos treinos, então a gente tem que ser bastante inteligente ali para equilibrar bem a semana, né? Para que os jogadores possam chegar. Trabalhamos bastante bola aérea também, ofensiva e defensiva, questões táticas também, né? Porque agora a gente tem jogamos hoje, quinta e segunda, não tem muito tempo para trabalhar, então a gente aproveitou bastante. Carille, boa noite. Acho que o primeiro tempo foi muito bom, né? Imagino que você tenha gostado também. O Santos teve 15 finalizações no primeiro tempo, dominou a partida. O Brasão pouco trabalhou, né? No segundo tempo tem a mudança do Ituano, o Ituano vem um pouco mais para cima, mas não consegue levar muito perigo. É esse Santos que o Fábio Carille imagina para o Campeonato Brasileiro, jogando principalmente na Vila, como foi, por exemplo, contra o Brusque, empurrando o Brusque para trás, conseguindo a vitória hoje. E é possível o Santos jogar dessa maneira também fora de casa? Boa noite. Boa noite. Eu acho que a gente tem que se adaptar o quanto antes ao estilo de jogo, né? Aqui não é só contra o Brusque, desde o Campeonato Paulista, aí, a maioria dos jogos aí a gente fez prevalecer a casa, junto com o apoio do nosso torcedor. Aqui a gente se sente bem, aqui é a nossa casa, aqui a gente tem que se impor, tem que comandar o jogo, sim. A maioria dos jogos esse ano foram assim, né? E fora, eu acho que a gente tem que melhorar, apesar de a gente ter feito um jogo muito inteligente contra o Ceará. O Brasão praticamente não trabalhou lá, depois jogamos mais de 30 minutos com um a menos e mesmo assim teve uma consistência muito boa. Mas essa é a nossa busca, né? Nunca achar que está bom e trabalhar sempre para sempre buscar melhorar a cada dia. Carille, aqui do seu lado esquerdo, Pedro La Roca, Energia 97 FM. Queria que você falasse de 2 atletas. Primeiro sobre o Aderlan, que começou a competição, teve um problema na mão, depois foi reserva do Sherman, e agora o Sherman, na última partida, se tornou a terceira opção, hoje, pela ausência do Rodrigo, acabou entrando. Por que essa entrada, essa mudança do Aderlan para titularidade e o Sherman perdendo essa posição? Queria que você falasse também do Guilherme, se essa recuperação, por se tratar de um problema muscular, te surpreendeu por se tratar de uma recuperação rápida, ele está de volta agora no jogo contra o Ituano. O Guilherme já entrou muito bem contra o Goiás, né? Quando vinha já de um tempo parado. O Aderlan teve 2 lesões esse ano. Começa como titular, depois nas finais do Campeonato Paulista ele tem uma lesão muscular onde ele não pode jogar, até quem joga é o Sherman, porque o Rainer estava expulso, né? Foi expulso no jogo contra o Red Bull. Né? Eu ainda quero melhorar muito a questão do Sherman sem bola, questão de marcação, né? E tem 18 anos, está treinando bastante, a gente tem repetido bastante para que ele melhore cada vez. Me preocupa, sim, isso, do Sherman. Apesar de ter dado uma resposta muito boa, mas tem sofrido assim, e não tem nada de errado quanto a isso. Né? Como eu já disse, é um jovem, ele e o Souza, a gente tem trabalhado muito esse balanço da linha de 4, as coberturas, não ficar tomando bola por dentro. E a escolha por ter entrado o Rodrigo lá no jogo lá é porque era o lado mais forte do Ceará, né?
era o lado mais forte, o lado que tinha 1 contra 1, o lado que tinha infiltrações, e para terminar com finalização com jogadores de centro ou jogadores do lado direito, né? Então, por isso a escolha. Quando eu preciso apoiar mais, é o Sherman que entra, que joga, já fiz isso outras vezes também. Então, é importante a gente ter várias características dentro do elenco e saber usar no momento certo. Carilli, aqui ao centro, tudo bom? Boa noite. Eu queria que você falasse da regularidade do Escobar na lateral esquerda, né? E da atuação do Serginho hoje. Me parece que até algumas vezes ele veio por trás do Pituca, né? Não atuando só como meia, mas também como segundo homem no meio de campo. Sobre essas duas atuações, por favor. O Escobar, quando surgiu a possibilidade de troca com o Felipe Jonathan, a gente saiu atrás de informações, e esse é o nosso trabalho, de vídeos, de jogos e principalmente de informações. Elas foram as melhores possíveis. Um jogador que mantém, né, que marca, muito difícil entrar pelo setor dele. Um jogador firme, bola aérea muito boa, apesar de não ser alto. A gente está muito satisfeito com o desempenho dele. Ganhamos muito ali nessa questão do que é a Série B, né? Um jogador intenso, e a Série B tem que ser assim, é importante. O Serginho não é um meia, né, igual o Juliano, que fica mais ali perto do 9, ele gosta de circular e a gente deu essa liberdade para ele. Durante os treinamentos, de vez em quando, ele aparecia dos lados para receber e dar continuidade. Um jogador muito inteligente, um jogador que foi seleção do Campeonato Paranaense, jogando pelo Maringá, foram vice-campeões, perdendo para o Atlético Paranaense. É um jogador que gosta de ter a bola no pé, que finaliza bem, né, e pode ter certeza aí que a chegada dele aí foi para acrescentar e deixarmos mais forte aí para a temporada. Carilli aqui, Giovanni Afonso do Varanda Futebol Debate. Carilli, estamos num período de abertura de janela de transferências e as informações que nós temos é que o Santos está muito próximo de fechar 2 contratações do zagueiro Jefferson Dias, jogador colombiano, e também do atacante Billy Arce. Queria que você comentasse sobre esses 2 jogadores, do perfil desses 2 atletas sul-americanos e também se você já pode contar com reforços nessa sequência da Série B, talvez não contra o Vila Nova, mas quem sabe na próxima segunda-feira contra o Curitiba aqui na Vila Belmiro. Giovanni, é o seguinte, eu deixei acertado ali junto com a diretoria, não vou falar nem de saída e nem de chegada, né, para ficar a palavra só em um, né? Então o Galo responde por isso na hora que tiver que responder, mas pode ter certeza que a gente está trabalhando bastante sério aí para a gente contratar em algumas posições aí para potencializar ainda mais o nosso grupo. Carilli, boa noite. Os 2 jogadores estão ficando fora da lista de relacionados por algumas rodadas, casos do Patrick e do Rainer. Esses jogadores, eles estão com algum problema físico, são questões técnicas, eles fazem parte ainda dos planos ou não fazem mais? Fazem parte sim, né? Estou dando uma girada, a gente contratou bastante em dezembro ali, né? Casares que já saiu e para abrir espaço para outros jovens. Espero o Bernardo ainda voltar para dar oportunidade, mas todos treinando com a gente ali, todos eles assim, e daqui um pouquinho eu posso começar a trazer eles para os jogos, sim. Boa noite, Carilli, tudo bom? Eu queria que você falasse sobre a partida dentro de casa hoje, que fazia um bom tempo que o Santos, mesmo quando ganhou do Goiás, foram 2 gols no final da partida, teve dificuldade também contra a Chapecoense. É um Santos que se mostrou um pouco mais ofensivo, como assim foi no Campeonato Paulista também. O que mudou em relação a essa partida para as outras que o Santos fez na Série B do Campeonato Brasileiro? Acho que o nosso comportamento foi muito bom, daquele que a gente propôs dentro do jogo, daquilo que a gente preparou, em cima do que a gente tinha visto do Ituano. O Ituano fez uma mudança que não tinha feito ainda nessa competição, jogar com 3 zagueiros. O primeiro tempo foi assim, né? Mas a gente conseguiu encontrar espaços pelos lados, que foi, mesmo com linha de 4, a gente via que a gente poderia entrar no campo ofensivo jogando pelos lados, né? A gente teve um comportamento muito legal, fizemos o resultado. Depois do jogo, minha cobrança no intervalo foi na questão de continuar sério, né? De buscar o terceiro e depois buscar o quarto, se possível, sem sofrer. Criamos até algumas oportunidades que poderíamos ter terminado melhor ali no segundo tempo, mas o importante foi ter alcançado o objetivo de hoje, que era chegar a 28 pontos. Carilli, boa noite aqui, ó. Essa foi a 4ª vitória em 5 jogos do Santos, melhor sequência do time nessa Série B. Queria que você falasse dessa sequência positiva, depois da pior sequência que o Santos teve, embala em 5 jogos, 4 vitórias, por favor. Cara, eu sempre vou ver desempenho.
né? Mesmo naquela sequência lá, a gente teve bons desempenhos. Infelizmente, a bola não entrou e o Botafogo, por exemplo, acertou 2 chutes lá, fez o gol e ganhou o jogo. Né? Já ganhamos jogos onde a gente não foi bem, mas ganhamos. Né? E muitas vezes a vitória esconde uma partida que não foi legal e uma derrota, muitas vezes, esconde uma partida que foi legal. Né? Então, a gente tem que ter cuidado muito na análise, principalmente nós aqui, para daqui um pouquinho não começar a tomar decisões assim precipitadas. Né? Então, tem uma ideia, os jogadores vão entendendo, alternando, fazendo saída com lateral por trás, daqui um pouquinho com volante. Teve jogo que a gente já trouxe Pituca e João Schmidt para virar lateral, empurrando os laterais para frente. Então, depende muito do adversário, mas o bom é que a gente tem um grupo bastante inteligente, que vai ter que ser agora. A gente não vai ter tempo para ir para campo e trabalhar muito para a quinta e nem para a segunda contra o Curitiba. Boa noite, Carille. Analisando a tabela da Série B, a gente está quase no final do primeiro turno. Antes do campeonato, vocês imaginavam numa projeção do campeonato uma competição tão acirrada que a gente vê assim, ponto a ponto, se você pegar do primeiro ao 10º colocado, a diferença é mínima, né, de um ponto, de uma posição para outra. Se vocês projetaram uma competição tão assim parelha como ela vem se apresentando, e uma segunda questão que eu queria te perguntar é que, após o jogo contra o Ceará, você manifestou uma insatisfação em relação aos bastidores do Santos, a uma falta de blindagem, né, da direção, e algumas coisas acontecendo no CT ou na Vila. Queria saber se, passados aí 10 dias, se essas questões já foram sanadas ou elas estão ainda sendo providenciadas. Como é que está essa questão em relação ao que você disse lá após a vitória contra o Ceará? Obrigado. Não foram bem essas palavras, né? Então, foi uma semana muito pesada, onde se falou muito, principalmente na questão de Corinthians ali, isso aí já passou, sempre tinha deixado muito claro que não tinha chego e não chegou mesmo nada. Uma semana que, para mim, foi muito ruim, porque qualquer resultado contrário da Chapecoense ou Ceará, eu não estaria com a cabeça aqui, essa é a verdade. Né? O resultado acaba abafando um pouco essa situação. Mas a gente está bem, a gente sabe onde quer chegar. Um grupo muito consciente, e aos poucos a gente vai deixando esse grupo aí mais à vontade ainda, que vai ser muito importante. A outra pergunta? Não sou de fazer projeção, sou do jogo a jogo, da decisão a decisão. Todo jogo é uma decisão, é isso que eu trago para eles. A gente começa a olhar daqui a 3, 4 jogos, não adianta. O nosso próximo jogo é o Vila Nova e a gente começa a trazer muita coisa. Então, a nossa próxima decisão é Vila Nova em Goiânia. Né? É assim que eu gosto de trabalhar. Carille aqui, Vinícius Figo, do Baixada Esporte. Carille, nesses últimos 5 jogos de uma sequência positiva do Santos não sofreu gols. Desde a Chapecoense, repete a mesma dupla de zaga, com Gil e Jair. Eu queria que você falasse um pouco as características que os dois zagueiros têm, porque o Gil um zagueiro mais experiente, o Jair um zagueiro da base, o entrosamento que eles têm pego, e sobre o Joaquim, porque havia expectativa dele estar no banco de reservas, pelo menos hoje, não esteve. Foi alguma questão física ou por parte técnica mesmo? Não foi nem física e nem técnica. Ele teve um probleminha no joelho, ele está fora, não está treinando, deve voltar agora essa semana, né? Então não é nem física e nem técnica. Né? Então ele está entregue ao departamento médico. Ontem, se eu não me engano, já deu um trotinho no campo, né? Então já nem viajou para o Ceará, machucou antes do jogo do Ceará. O Gil vem para dar esse equilíbrio para esses jovens. Tem o Samuel, que eu gosto muito, que está na base, tem o Diego, que está na base, o próprio Jair, o Alex, que tem 23, 24 anos, mas não tem muito jogo ainda. Então, jogar com o Gil assim facilita bastante pela experiência, pelo posicionamento, pelo equilíbrio. E esses jovens aí têm que aproveitar um jogador tão vitorioso, com 36, 37 anos, aí, que trabalha e que treina demais e que é atento a todos os detalhes. Então, o Jair eu já acompanho desde 21, 22, quando eu passei aqui, infelizmente machucou. Foi para a base ali para que tivesse minutos para jogar e foi importante para ele, né? Sempre monitorado por nós, a gente assistindo, acompanhando os jogos pela TV ou na Vila ou lá no CT, né? Para que quando ele viesse ele pudesse ter minutos jogados aí, não entrar de uma vez, que a gente sabe que não é fácil. Ele machucou em janeiro do ano passado e precisava passar por isso. Então, no começo do ano passou por reforço muscular para minimizar esses problemas. Né? E depois foi para a base aí para ganhar minutos, como foi feito com o Souza já e outros jogadores aí para quando chegar no profissional tá com ritmo de jogo.
Boa noite, Carille. Aqui, Lucas Costa, Rádio Metropolitana Litoral. Parabéns por mais uma vitória. Notamos que no primeiro tempo o time já começou marcando pressão, correndo muito em busca de abrir rápido o placar. O goleiro do Ituano, inclusive, ficou fazendo muita cera e conseguiu abrir o placar muito rápido. Mas no segundo tempo sentimos que o time apenas controlou o resultado. A que você atribui essa queda não digo queda de rendimento, mas de velocidade assim no segundo tempo? Que a gente viu no primeiro tempo o time muito indo para cima, conseguiu inclusive abrir o placar muito rápido, fez o segundo gol muito rápido, a queda como se tivesse tirado o pé do acelerador nesse segundo tempo. Essa foi a cobrança do intervalo, que a gente não deixasse cair, né, o nível de concentração. A gente continuou marcando pressão, né, eles começaram a quebrar a bola, e aí a gente começou a perder a segunda bola e começaram a ter um pouquinho mais do controle do jogo. Né, só finalizaram de longe, só uma que chegaram na cara do Gabriel ali, de uma movimentação que a gente sabia que eles trabalham essa movimentação, mas a gente teria que ter um pouquinho mais de seriedade ali para buscar o terceiro gol ou incomodar mais ainda o Ituano, mas talvez a facilidade que encontrou no primeiro tempo fez com que os jogadores dessem uma relaxada, mas a gente tem que estar atento para que isso não aconteça mais. Boa noite, Carille, aqui, do lado esquerdo. Queria que você falasse um pouquinho, por favor, do Pituca, não só dos quesitos técnicos e táticos, mas a gente até fez uma imagem interessante dele antes do aquecimento, até ele sobe para o campo da Vila, tomando um café, vislumbrando o campo, olhando para o estádio, pensando, refletindo. Eu queria que você falasse um pouco sobre a liderança dele na equipe, por favor. Obrigado. O Pituca é um líder quieto, é um líder por suas atitudes, não é um cara de ficar falando muito, de ficar abrindo o braço, mas pela sua atitude. Acompanho o Pituca desde o Botafogo de Ribeirão, não sei se é 2015 ou 2016. Depois aqui no Santos, agora no Japão, que eu fiquei 1 ano e meio, ele também estava no Japão acompanhando. É sempre esse jogador voluntarioso, jogador que não para, jogador que é um dos que mais corre todo jogo, né? Defensivo, ofensivo, e chega, tem finalizado bastante, coisa que ele não fazia antes, tem trabalhado muito para isso, e a gente dando liberdade para ele chegar. É um jogador aí que a gente está muito satisfeito com ele, mas é isso, ele não é um líder que fica falando, né? Ele é um líder por suas atitudes. Fim da entrevista coletiva. Muito obrigado, Carille. Muito obrigado, amigos. Bom, torcedor, é isso. O Santos fez uma boa partida ontem diante do Ituano e conseguiu somar mais 3 pontos na competição. Porém, não devemos nos iludir, pois a equipe fez o que se esperava dela, jogando na Vila Belmiro e diante de um dos últimos colocados da competição. Vamos aguardar o próximo jogo contra o Vila Nova, fora de casa, para ver como a equipe santista irá se comportar diante do vice-líder da Série B. E você aí, gostou da atuação do Santos ontem na Vila Belmiro? Deixe aqui seus comentários. Gostaríamos muito de saber sua opinião. E lembre-se, para continuar recebendo notícias verdadeiras e confiáveis do nosso querido Peixão, não esqueça de se inscrever no canal, é de graça, não custa nada, deixar seu like e clicar no sininho de notificações. Um grande abraço a todos.